Oi, gente! Esse desafio 2, ele foi uma pergunta que uma das alunas me fez, que foi a Isabel Fernandes. Muito obrigada pela questão. A Isabel, ela veio me perguntar como resolver essa questão. E eu achei uma questão muito interessante, que tinha tudo a ver com o que a gente estava falando. E ela não é óbvia, não é rápida, enfim. E aí eu achei interessante trazer para os desafios. Se você também tiver uma dúvida, uma questão que você acha desafiadora, pode passar para mim, que de repente vira um desafio. Impressionantemente, eu achei que os desafios estavam em ordem de dificuldade, mas ninguém conseguiu me responder exatamente o número que dava esse desafio. E, bom, a Elaine quase fez, tá? Tem uma coisinha errada lá que deu o número errado. Mas vamos lá. Essa questão é uma questão do OBMAP do ano passado, da primeira fase, do nível 3. Não sei se caiu no nível 2 também, porque às vezes eles repetem questões. Mas essa questão caiu na OBMAP, primeira fase do nível 3 de 2019. E eu vou mostrar como que faz, beleza? É o seguinte. Imagina que você tem 6 cadeiras, uma do lado da outra, tá? Não é bem assim do jeito que eu desenhei, porque parece que uma tá de frente para outra. Você tem que imaginar que elas estão realmente uma do lado da outra. E o que acontece? 6 pessoas vão vindo por aqui, elas vêm daqui, elas escolhem um lugar para sentar e sentam, aí vem a próxima pessoa. Tem 6 pessoas que vão sentando. Só que elas não escolhem tão arbitrariamente assim a cadeira que elas vão pegar. O que acontece? Elas sempre preferem cadeiras que não tenha ninguém sentado nos bancos vizinhos. Então, por exemplo, se a cadeira 4 já estiver ocupada, uma pessoa que chegou agora, ela vai preferir sentar na cadeira 1 do que na cadeira 3, porque na cadeira 3 está a vizinha dessa pessoa que já está lá. As pessoas estão com medo aí do vírus, e já em 2019, hein? E elas não vão sentar, elas preferem não sentar do lado das outras pessoas. Tá bom. Então, essa questão, ela não é tão imediata porque ela tem diferentes configurações, né? Por exemplo, imagina que uma pessoa sentou, uma configuração possível é, por exemplo, a primeira pessoa sentar na cadeira 4, depois a segunda pessoa sentar na cadeira 1, certo? Aí a terceira pessoa chegar, ela não quer sentar nem aqui, porque já tem vizinhos. Então, e nem aqui, porque já tem esse vizinho. Então, ela é obrigada a chegar na cadeira 6, por exemplo. E, dado que ela está na cadeira 6, agora ela vai preferir... Já tem alguém aqui na cadeira 6. Agora, tanto faz onde as pessoas vão chegando, tanto faz para onde elas vão, porque já tem gente. Então, pode ser 4, 1, 6... 2, 3, 5, por exemplo. Isso é uma possível sequência de ordem de pessoas entrando e para sentar nas cadeiras. A pergunta é, de quantas formas essas 6 pessoas podem escolher essas 6 cadeiras com esse critério? A primeira coisa que eu pensei foi, talvez um pouco ingênua, que foi pensar... Bom, vamos pensar... Se, por exemplo, vamos dividir em casos. Digamos que a primeira pessoa sentou na cadeira 1. Esse é o primeiro caso. Então, digamos que a primeira pessoa escolheu a cadeira 1. Agora, onde a segunda pessoa pode sentar? Ela pode sentar aqui, aqui, aqui ou aqui. Ou seja, eu estou imaginando aqui, ingenuamente, né, que ela sentou na cadeira 1, então tá aqui as 6 pessoas. E eu já exigi que essa primeira pessoa estivesse na cadeira 1. Então, a segunda pessoa, ela tem 4 possíveis cadeiras para sentar, porque ela não quer sentar do lado da 2, né? Então, 4 possíveis cadeiras. Só que, aí a terceira pessoa, quantas cadeiras ela tem para sentar? Isso depende da segunda pessoa, porque se a segunda pessoa sentou, por exemplo, aqui, agora a terceira pessoa tem só um lugar possível para sentar. Enquanto que se a segunda pessoa tivesse sentado aqui, a terceira pessoa poderia escolher aqui, ou seja, 2 opções. Então, não é um jogo tão simples assim. E aí, dentro do caso em que a primeira cadeira que eu escolhi foi a cadeira 1,
Eu posso quebrar em mais casos. E dá para resolver assim. Mas eu fui olhar na solução oficial do OBMEP, que é uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem também, procurar as respostas, porque todas as questões do OBMEP têm solução lá, tem um gabarito explicado, certo? Então, o que o gabarito falou? O gabarito foi um pouco mais inteligente. Ele pensou o seguinte: bom, vamos separar nos seguintes dois casos maximais, ou seja, onde já está tão ocupado que não importa onde a próxima pessoa sentar, ela necessariamente vai sentar do lado de alguém. Quais são esses casos maximais? Por exemplo, digamos que essas 3 cadeiras estejam ocupadas, a 1, a 4 e a 6. Isso é uma posição maximal, porque qualquer outra pessoa que sente vai necessariamente ser obrigada a sentar do lado de alguém. Então, eu vou usar outra caneta. Então, a escolha, em qualquer ordem, né, de 1, 4 e 6, é uma posição maximal. E eu posso analisar essa posição. Que outras posições são maximais, por exemplo? A menor de todas, se para ser maximal com 2 pessoas, como isso pode acontecer? Se eu tenho só 2 pessoas e não consigo mais sentar de forma que eu sente sozinho, por exemplo, pode ser uma pessoa aqui no 2 e uma pessoa aqui no 5. Essa é a única situação maximal com 2 pessoas só. Elas estão bem espalhadas e qualquer outro lugar que eu sente, eu vou sentar do lado de alguém. Então, essa é a nossa primeira situação maximal, que é com 2 e com 5. As outras situações maximais, elas necessariamente têm 3 pessoas. Que são quais? Vamos listar todas. Tem quando eu sentei na 1, na 4 e na 6, porque ficou como? Ficou assim, né? Qualquer lugar que eu sente, vou sentar vizinho de alguém. Ou pode ser a 2, 4, 6. 2, 4, 6 também é uma situação maximal. 2, 4, 6. Que outras situações maximais? Você pode ver que tem também a situação 1, 3, 5. E a situação 1, 3, 6. Eu acho que não tem mais não, tá? São essas 4 situações. Você pode verificar em casa que, de fato, não tem outra configuração que é a maximal. Com mais gente, a não ser que tenha mais gente. Com 3 pessoas são essas aqui. E dado que tem 3 pessoas, necessariamente eu já esgotei o que eu posso fazer, porque se já tem 3 pessoas, você pode ver que em qualquer caso em que eu tenho 3 pessoas aqui, que elas sentaram nessa ordem, eu nunca consigo sentar sozinho depois disso, tá? Dado que já sentaram 3 pessoas, a 4ª pessoa não tem como sentar num lugar isolado. Tá, então a gente tem esses 2 casos, em que eu tô nessa situação maximal ou em uma dessas outras 4. Que é o caso em que tem situação maximal com 2 pessoas e situação maximal com 3 pessoas. Tá? São esses 2 casos que a gente vai olhar. Nesse caso, vamos olhar esse caso aqui. Quando as pessoas vieram, primeiro as pessoas sentaram nas cadeiras 2 e 5. Mas não importa a ordem que elas escolheram. Pode ter vindo a primeira e sentou na 2 e depois na 5, ou pode ter vindo primeiro na 5 e depois na 2. Ou seja, eu tenho 2 formas para usar as cadeiras 2 e 5. Beleza? E depois que eu usei as cadeiras 2 e 5, sobraram 4 cadeiras. E as outras 4 pessoas vão sentar nessas 4 cadeiras em qualquer ordem. Porque agora não tem mais escolha, elas não têm mais uma preferência. Então, agora vai vir a 4ª pessoa e tem 4 possíveis lugares para sentar. Vai vir a 3ª pessoa e tem 4 lugares para sentar. Vai vir a 4ª pessoa e tem 3 lugares para sentar.
vai vir a quinta pessoa e tem 2 lugares para sentar, e vai vir a última e vai sentar no lugar que sobrou. Ou seja, aqui tem 4 fatorial ainda formas de escolher as outras cadeiras. 1, 3, 4 e 6. Tá? Ou seja, esse caso aqui me deu um total de 2 vezes 4 fatorial formas de você ter feito esse caso maximal só com 2 pessoas. Isso aqui deu 24. Não, isso deu 12, isso deu 24. Tá certo isso? Não. 24 é o 4 fatorial. Então isso deu 48. 4 fatorial é 24, vezes 2, 48. Desculpa que eu não sou muito boa de conta, não. Então, os próximos casos, as pessoas vieram sentando, as 3 primeiras pessoas vieram sentando em uma das 3 possíveis configurações, certo? Então, isso me dá 3 fatorial formas de, por exemplo, ocupar as cadeiras 1, 4 e 6, não importa a ordem que as pessoas escolheram. E depois que as cadeiras 1, 4 e 6 estão ocupadas, eu tenho 3 fatorial formas de entrar nas cadeiras complementares, que são a 2, 3 e 5. Né? Ou seja, 3 fatorial vezes 3 fatorial jeitos. Só que repare que isso acontece com cada uma dessas possibilidades, com cada uma das possíveis escolhas, simplesmente porque tem uma situação maximal com 3 cadeiras. Então eu vou multiplicar esse número por 4, porque cada um deles vai me dar o mesmo valor, tá? Esse vai me dar 3 fatorial vezes 3 fatorial, esse também, esse também, esse também. Então eu vou multiplicar por 4. E isso aqui me deu 4 vezes 6 vezes 6, que dá 24 vezes 6, que dá 144. Aí 144 com 48, bom, como eu separei em casos, eu vou somar, e no final eu vou obter 192. E essa é a resposta. Aí a opção, você vai marcar lá uma opção, é múltipla escolha. Quer dizer, na prova original era múltipla escolha. Eu deixei em aberto. E, bom, é isso. Tem mais o terceiro desafio para vocês verem. Eu espero vocês e até já.